A Prefeitura de São José dos Campos entregou hoje 528 apartamentos no Residencial Paraíso, 1 e 2 na região sul da cidade. O conjunto é o primeiro construído por meio do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. A repórter Maiara Gouveia está em São José dos Campos e tem mais informações ao vivo para a gente. Boa noite, Maiara. Boa noite, Márcio. Do total de imóveis entregues, 264 foram destinados a famílias que vivem em áreas de risco. E sobre o assunto, eu converso com o prefeito de São José dos Campos, Carlinhos Almeida. Boa noite, prefeito. Em quais locais dessa cidade essas famílias viviam e quando elas começam efetivamente a ocupar esses imóveis? Então, uma parte desses moradores são de áreas de risco e uma outra parte são pessoas que estavam inscritas no nosso programa e que participaram do sorteio, pessoas que estavam esperando há 15, 16, 17 anos a sua moradia. São pessoas de todas as regiões da cidade, né? Tanto das áreas de risco como das regiões sul, norte, leste, todas as regiões da cidade. E quando elas começam a ocupar esses imóveis? E qual é a configuração desses imóveis? Quantos dormitórios, tamanho? Então, a partir de hoje eles já poderiam começar as mudanças, né? É um apartamento de quase 50 metros quadrados, tem 48 metros quadrados, todos têm pelo menos uma vaga de garagem, uma área comum, inclusive com um salão de festas. E uma coisa interessante, os apartamentos eles têm uma sala americana, uma cozinha americana, que aumenta bastante o espaço, né? Fica mais arejado, também integra melhor os ambientes. Então foi uma alegria muito grande, porque ali as pessoas estavam realizando sonhos de muito tempo. Agora, prefeito, ainda em relação a essas famílias que viviam em áreas de risco, como foi feito o mapeamento dessas famílias? Olha, esse mapeamento a prefeitura tem, né, pessoas que moram tanto em área de risco como pessoas que foram desalojadas. E nós temos especialmente, né, na região norte de São José muitos casos nesse sentido, e também nas proximidades do banhado, né, tanto o banhado propriamente dito como o bairro do Sapê, que fica na região leste, onde nós temos a maior parte das áreas de risco e também o Rio Comprido. Muito obrigada, prefeito, pelas suas informações. É com você, Márcio, aí no estúdio. Obrigado, Maiara. Boa noite para você. O instrutor e a aluna que sofreram um acidente no sábado de paraglider em Santo Antônio do Pinhal já saíram do hospital. Eles tiveram ferimentos no tornozelo e joelho. Nesta época do ano, a procura por voos na região da Serra da Mantiqueira aumenta. E para evitar riscos, a recomendação é buscar aulas apenas em escolas credenciadas. Baixas temperaturas e paisagens incríveis. Muitos turistas procuram Santo Antônio do Pinhal no inverno para a prática de esportes radicais. 5 escolas de voo livre na região usam o pico agudo para salto. Nos meses de junho e julho, a procura por aulas de paraglider dobra. O Jefferson faz, em média, 60 voos de instrução na alta temporada. O mais importante é que todas as pessoas, onde for voar em todo o Brasil, procurar instrutores e escolas homologadas pela Associação Brasileira de Voo Livre, que é o método mais seguro que ela tem, que a associação dá treinamento, dá cursos anuais para os instrutores saber o procedimento em caso de emergência. No fim de semana, o instrutor e a aluna dele fizeram um pouso de emergência nessa área próxima à rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro. Eles saltavam de paraglider. O equipamento teve uma falha durante o voo. As causas ainda estão sendo investigadas. O instrutor acionou o paraquedas reserva, o que impediu que o acidente fosse mais grave. A aluna teve ferimentos na perna. Os dois foram socorridos sem gravidade e encaminhados para o Hospital Regional em Taubaté. Viaturas terrestres, né? O resgate fez o socorro das vítimas. Não houve necessidade de transporte pelo aeromédico. De acordo com as testemunhas, verificaram que o equipamento ele desceu a uma velocidade acima da normal, né? Tanto que ocasionou a lesão nos membros inferiores aí das vítimas. Esse outro instrutor, que também fazia voos no mesmo dia, estava com o marido da vítima. Ele disse que as condições estavam ideais para saltar com o paraglider. Segundo o professor de voo livre, o profissional envolvido no acidente do fim de semana
tinha experiência nesse tipo de esporte. Condições de tempo para a aula estavam perfeitas, né? Já era o voo considerado do final da tarde, que é um voo mais tranquilo. A aula estava correndo tudo bem. Quando chegou em cima do pouso, ele teve um problema no equipamento que a gente está averiguando e daí ele fez o procedimento correto, que foi acionar o paraquedas em reserva, que é obrigatório todo piloto usar ele, é obrigatório por lei. Instrutor muito experiente, instrutor há mais de 10 anos e fez o procedimento correto, inclusive que deu tudo certo até, né? Foram pequenas escoriações. No sobe e desce das represas da nossa região, 2 apresentaram queda e 2 tiveram alta no nível de água hoje. E o sistema Cantareira fechou maio no vermelho. O sistema Cantareira recebeu em maio 74,4 milímetros de chuva. Foi o maior índice dos últimos 12 meses. Mesmo assim, ficou abaixo da média histórica de pouco mais de 78 milímetros. Isso significa que o volume de água que entrou no manancial foi menor que a quantidade consumida pela Grande São Paulo. Ou seja, a crise hídrica continua. Hoje, o sistema Cantareira opera com 19,8% da capacidade e, segundo a Sabesp, permanece na primeira cota do volume morto. A represa de Paraibuna, que na semana passada operava com 6,42% da capacidade, hoje apresentou queda. O índice baixou para 6,34%. Já o reservatório de Santa Branca subiu outra vez. O volume de água, que estava em 7,27%, passou para 8,20% nesta segunda-feira. Jaguari também registrou elevação. Saiu de 24,77% para 25,25% do volume útil. Já o reservatório do Funil teve mais uma baixa. Na semana passada operava com 62,79%, hoje está com 57,71% do total. E o nível médio de todas as represas do Paraíba do Sul também caiu, de 17,69% para 17,09%. E a semana começou com tempo instável. Nos próximos dias, as chuvas diminuem gradativamente. Na Serra da Mantiqueira, a terça-feira permanece com céu encoberto e períodos de chuva. Em Campos do Jordão e Monteiro Lobato, mínima de 9 e máxima de 16 graus. As nuvens predominam também no Vale do Paraíba, onde chove a qualquer hora. Em Jacareí, a mínima chega aos 19 graus. Em Cruzeiro e Aparecida, a temperatura máxima fica em 24 graus. No litoral norte, não deve dar praia amanhã. O céu fica totalmente encoberto e com chuvas em algumas regiões. Ilhabela e Caraguatatuba com mínima de 16 e máxima de 23 graus. Hoje, em São José dos Campos, os termômetros não passaram de 23 graus. Amanhã podem ocorrer algumas aberturas de sol, com mínima de 15 e máxima de 21 graus. Em Taubaté, a terça-feira vai ser de céu nublado e chuva, com mínima de 16 e máxima de 20 graus. Mas a partir de quarta-feira, o tempo melhora e o sol volta a aparecer. Em São Sebastião, terça-feira nublada e chuvosa, com mínima de 16 e máxima de 22 graus, ondas de 1 metro de altura e ventos de quase 5 km por hora. No próximo bloco, a festa histórica do Burrão. Pela primeira vez, Taubaté é campeão paulista dentro de casa. A comemoração teve até desfile em carro do Corpo de Bombeiros. Veja como foi daqui a pouquinho depois do intervalo. São 7 horas e 11 minutos. Até já.